Olá, saudações a todos, espero que estejam todos bem e que Jesus nos ampare hoje e sempre. Vamos tratar de um tema um pouco difícil para todos nós aceitar, que foi enfrentado quase sempre como um mistério, superstição, fascinação. Então, busquei na página de Sérgio Biagi Gregório, onde eu deixo todos os créditos desse nosso estudo, para entendermos um pouco mais sobre o desencarne. E vamos então a um estudo não muito prolongado. Eu deixo inclusive o nome de Sérgio aqui, para que todos busquem um pouco de entendimento sobre a dificuldade de estarmos encontrando sobre o desencarne, a morte, seja de alguém da família, e até mesmo o nosso medo de enfrentarmos essa situação em algum período da nossa vida. Então, morte vem do latim mortem, é a cessação da vida e manifesta-se pela extinção das atividades vitais. No âmbito da doutrina espírita, é o desprendimento total do espírito do corpo físico, em consequência da ruptura do laço fluídico, que prende um ao outro, o corpo físico ao corpo espiritual. Então, dando assim o falecimento. Deixarei aí uma figura relacionando a esse laço fluídico, que seria o cordão de prata. Trataremos aqui alguns aspectos históricos da morte, que na antiguidade prevalecia o sentimento natural e duradouro de familiaridade com a morte. Inclusive, Sócrates, por exemplo, ensinava-nos que a filosofia nada mais era do que uma preparação para a morte. Então, durante a Idade Média, marcada pela forte influência da religião, a população era educada no sentido de aceitar a morte como um destino inexorável dos deuses. Dentro desse contexto, cada qual esperava passivamente a sua passagem deste para o outro mundo. Além disso, esse período caracterizava-se também pelo sentimento de respeito ao morto, inclusive com as cerimônias religiosas, a observância do tempo de luto, as visitas aos cemitérios e assim por diante. Já na Idade Moderna, depois da Revolução Industrial e com o desenvolvimento do comunismo, vemos que a morte começa a ser interdita, ou seja, proibida. Como não temos mais tempo de cuidar dos velhos e dos doentes, deixamos essa incumbência para os hospitais, que estão preparados para salvar vidas e não cultuar a morte. Vejam bem isso, que em certo sentido a morte é um fracasso da medicina. Depois de morto, o defunto é encaminhado ao necrotério, onde se faz o velório. Tudo isso longe das crianças. Para elas, disse que teve um sono duradouro e está descansando no jardim do Éden. E chegamos até a sofisticação de criar o funeral home. Funeral home, casa de embelezamento de cadáveres. É duro falar esse tipo de coisa, mas é a realidade do momento, não é mesmo? Vamos então tratar um pouquinho da influência da religião nas atitudes dos indivíduos, que as religiões têm exercido poderosa influência nas atitudes dos indivíduos com relação
ao passamento para outra dimensão da vida. Para os judeus, a lei permite ao moribundo que vai morrer por sua casa em ordem, abençoar a família, enviar mensagens que lhes parecem importantes e fazer as pazes com Deus. A confissão, em extremis, é considerado importante elemento na transição para o outro mundo. Para o hinduísmo, na morte, a alma ou essência espiritual do indivíduo é eterna. Como tal, não é atingida pelas várias alterações no estado de existência, porque passa o fenomenal ou ego em cada período da vida. Para o budismo, a vida depois da morte é um problema sobre o qual nada pode ser dito. Não nega nem afirma a vida após a morte. Deixa a questão em aberto. E para o catolicismo, a vida depois da morte está inserida na crença de um céu, de um inferno e de um purgatório. Dependendo dos seus atos, ele se dirige para cada um desses lugares circunscritos no espaço. Para o Espiritismo, a vida depois da morte reveste-se de substancial significado, pois iremos tanto para lugares iluminados como para trevosos, dependendo do estado de nossa consciência, da forma em que vivemos. Trataremos agora a vida após a morte. Tratando então o existencialismo por Jean-Paul Sartre. De acordo com Sartre, que é filósofo francês, na sua teoria sobre o existencialismo, o indivíduo tem uma única existência, que corresponde aos seus anos de idade, mais ou menos de 5, 10, 20, assim por diante. E para ele não há vida, nem antes do nascimento e nem depois do nascimento, da morte. Acha que cada um nasce com uma tábula rasa e vai impregnando o seu ser com as experiências provenientes das escolhas efetuadas. Como consequência, adota a angústia, passa a ser a sua ferramenta de análise. Quem lê um pouco de Jean-Paul Sartre sabe que ele, em suas obras, trata a angústia por análise a existência do ser. E o temor da morte, segundo Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, trata exaustivamente do problema da morte. Inclusive é um dos livros que eu mais aprecio, porque trata diretamente com espíritos, comunicações dadas por eles, como passaram os momentos da vida física para a vida espiritual e como se encontra na espiritualidade. Então, diz ali no livro Céu e Inferno, que o temor da morte decorre da noção insuficiente da vida futura, que é o que todos nós sentimos no momento. Não conhecemos o nosso destino, e então passa a termos esse temor da morte. Segundo o seu ponto de vista, o espírita não teme a morte, porque a vida deixa de ser uma hipótese para ser realidade. Ou seja, continuamos individualizados e sujeitos ao progresso, mesmo na ausência da vestimenta física. Então, segundo a doutrina espírita e os nossos estudos dentro dela, sabemos que a vida continua no plano espiritual. E onde vamos rever todos os nossos atos na vida física e nos dar a oportunidade de novos aprendizados para que,
quando tivermos uma nova existência, possamos fazer melhor do que antes, né? E as concepções de mundo e a vida após a morte. Os pensadores da humanidade desenvolveram, ao longo do tempo, 3 concepções de mundo: o materialista, o idealista e a religiosa. De acordo com essas concepções, construíram as diversas doutrinas. As mais importantes para o propósito desse nosso estudo, seguindo, né, essa colocação de Sérgio, aqui no site dele, que foi o niilismo, o panteísmo, o dogmatismo religioso e o espiritismo. Então vamos tratar um pouquinho de cada uma. Então, para o niilismo, a matéria sendo a única fonte do ser, a morte é considerada o fim de tudo, o nada. E exatamente isso o significado de niilismo, significa nada. Ou seja, após a morte, não existe mais nada. Para o panteísmo, já de uma forma diferente, o espírito, ao encarnar, é extraído de toda a matéria universal. Individualiza-se em cada ser durante a vida e, quando volta por efeito da morte, volta à massa comum, ou seja, faz parte de toda a massa comum. Para o dogmatismo religioso, a alma independe da matéria. É criada por ocasião do nascimento do ser. Sobrevive e conserva a individualidade após a morte. A sua sorte já está determinada. Os que morreram em pecado irão para o fogo eterno. Os justos para o céu, gozar as delícias do paraíso. Já para o espiritismo, o espírito é independente da matéria. Ele não é criado logo no seu nascimento. Foi criado simples e ignorante, assim como todos, inclusive aqueles que são anjos e arcanjos, porque Deus não faz privilégio para ninguém. Apenas eles são mais vividos, mais experientes, têm muito mais tempo de vida, adquiriram tanto conhecimento que chegaram àquele que é o nosso destino de sermos anjos, arcanjos e querubins. Então, no espiritismo, o espírito independe da matéria. Todos partiram do mesmo ponto, sujeitos à lei do progresso. Aqueles que praticam bem evoluem mais rapidamente e fazem parte da legião dos anjos, arcanjos, querubins. Os que praticam mal recebem novas oportunidades de melhoria através das inúmeras reencarnações. Não é essa concepção de estar no fogo eterno, o suplício eterno. Veremos aqui, então, algumas sensações descritas pelos espíritos desencarnados, principalmente lá no livro do Céu e Inferno, encontramos várias mensagens desses espíritos que desencarnaram e trouxe suas respectivas sensações quando o caso da passagem para o plano espiritual. Primeiro, todos afirmam se terem encontrado novamente com a forma humana nessa existência. Ou seja, eles afirmam que quando passaram para o plano espiritual, se encontraram com o mesmo corpo igual ao da matéria física. Quem estuda a doutrina espírita sabe que é exatamente o perispírito, que é o corpo que o espírito se apropria
para a sua vivência nesse planeta, que é o perispírito, que dá a forma ao espírito para que ele se identifica. Segundo, terem ignorado durante algum tempo que estavam mortos. Muitos desses irmãos, aos desencarnados, ignoram a morte. Tal é essa impressão do corpo físico que eles acreditam ainda estar encarnados. Terceiro, haverem passado no curso da crise pré-agônica ou pouco depois pela prova da reminiscência sintética de todos os acontecimentos da existência que se lhes acabava. Ou seja, assim que terminou a sua crise pré-agônica, que é o momento da morte, o momento dessa passagem, o desprendimento do espírito ao corpo físico. Eles citam que tiveram conhecimento das últimas passagens enquanto vida no corpo físico. No quarto, acolhidos pelos familiares e amigos, muitos deles atestam que encontraram a família e os amigos e ali ele foi recolhido para ser auxiliado. 5. Haverem passado por sono reparador. Muitos desencarnam de uma certa forma que necessitam de um sono reparador. É um tratamento para que eles se recomponham as forças. 6. Meio espiritual radioso e maravilhoso ou tenebroso. Ou seja, assim como eles viviam nesse plano físico, eles vão se encontrar no plano espiritual. De acordo com as suas vivências, estará ou num mundo radioso, brilhante, ou tenebroso, de acordo com seus próprios pensamentos e sentimentos. 7. Terem passado por um túnel. Encontramos lá nos livros de Ernesto Bozano experiência desses espíritos que atravessaram um tipo de túnel para chegar a um plano onde eles iriam se encontrar na vida após a morte. Vamos tratar agora sobre preparação para a morte. A vida bem aplicada. Essa é a condição de preparação para a morte. Já dizendo logo em seguida, o excesso de preparação para a morte é um erro. A única preparação verdadeiramente útil para uma boa morte é uma vida bem aplicada. Trabalhando o seu interior, trabalhando o seu sentimento, os seus pensamentos, assim como também o perdão aos inimigos, o sentimento de dever cumprido e a clareza de consciência tem um peso bem maior do que toda a preparação formal. Observe a morte de Sócrates. Quem estudou um pouco de Sócrates lembra que ele foi obrigado a beber cicuta, partiu com a consciência tranquila, enquanto seus juízes deveriam sofrer as consequências daquela injustiça. Ainda sobre como se proceder para que um dia, ao desencarnar, estaremos serenos. Trataremos agora a mensagem trazida pelo Espírito Irmão X, no livro Cartas e Crônicas. Ele lembra alguns detalhes sumamente valiosos para enfrentarmos a morte com tranquilidade. Diz-lhe ele: comece a renovação de seus costumes pelo prato de cada dia.
Diminua gradativamente a volúpia de comer carne dos animais. Os excitantes largamente ingeridos constituem outra perigosa obsessão. Não se renda à tentação dos narcóticos. Deixe os testamentos em dia. Não se apegue demasiado aos laços consanguíneos. Sabemos que quando nos apegamos muito aos nossos companheiros de jornada, quando esses companheiros se desencarnam, seja na condição de filho, de pai, de mãe, nós sofremos muito. E acabamos fazendo com que eles que se desencarnaram sofram junto conosco. E torna dificultoso a sua nova condição de vida no plano espiritual. Então, não é deixar de amar. O problema é se apegar demasiado. Tudo que é demasiadamente é prejudicial a todo o nosso corpo físico e mental. Continua ele, convença-se de que se você não experimenta simpatia por determinadas pessoas, essa é uma boa. É uma puxão de orelha em nós. Continua. Há muita gente que suporta você com muito esforço. Ali, Chico Xavier, que nos trouxe essas revelações trazidas pelo nosso irmão X. Bom, então, a conclusão que chegamos nesse pequeno estudo, peço desculpa por não aprofundar tanto, deixo aqui a oportunidade para que todos possam buscar estudo, compreensão, cada um fazer sua parte no entendimento, não esperar que alguém venha lhe dar as coisas com mãos beijadas. Busque por si próprio o conhecimento, a verdade, a vida, como Jesus nos colocou. Ele se dizia o conhecimento, a verdade e a vida, porque nos deixou muitos conhecimentos. Não é a pessoa em si de Jesus, e sim os seus ensinamentos deixados, que nos tornam pessoas melhores, se seguirmos os seus ensinamentos, que são os preceitos de Deus. Então, essa conclusão que damos desse pequeno estudo é que enfrentemos a morte com a mesma determinação com a qual enfrentamos a vida, com todos os seus problemas. Se todas as noites pudermos morrer tranquilos, o passamento definitivo não nos acarretará problema algum, pois o desprendimento fará parte de nossa natureza. Viveremos mais espiritualmente do que materialmente. Então, meus amigos, deixarei o link da página de Sérgio Biagi Gregório para que possam ler na íntegra essa postagem que ele fez, que nos traz outros conhecimentos. Eu fiz apenas um apanhado para que possamos entender aquilo que é mais significativo para nós no momento. Eu agradeço a todos por estar me ouvindo nesse momento. Espero ter contribuído de alguma forma para que busquem um pouco de conhecimento. Não é o bastante, mas se aprofundarmos um pouquinho melhor, com vontade, adquiriremos
melhores conceitos sobre a vida física e principalmente sobre a vida espiritual. Muita paz a todos. Que Deus, nosso Pai, nos fortaleça sempre com seus eflúvios, nos dando essa energia vital para mantermos a nossa saúde física e continuarmos nos preceitos e ensinamentos de Jesus, buscando a companhia dos nossos mentores, amigos, os nossos melhores amigos que se encontram já no plano espiritual, e estaremos com certeza na paz, na luz, e equilibrados e harmoniosos. Muita paz a todos. Graças a Deus.